Hoje conversando com você sobre a mentira no seio da família, algo que muitas vezes é capaz de provocar uma desestrutura total no seio familiar. A família, mais uma vez, né, aquele lugar que é previsto, que é designado para ser porto seguro, muitas vezes é o local que se torna aí o lugar mais difícil da gente estar. Quantas pessoas, né, muitas vezes elas já nem gostam de ir para casa, elas fogem do convívio familiar, elas começam a escamotear as coisas porque aquele núcleo ele já deixa de ser um núcleo de uma relação de confiança, onde a gente não sabe se vai estar ali, se o outro está ali porque realmente quer estar. Há situações escondidas e isso mina. Isso vai mexendo com a segurança dos participantes desse núcleo familiar. Mas e aí, existe diferença entre mentira e omissão da verdade? Existe. Qual é? Olha, omissão é quando você sabe de algo e que não necessariamente você tem a obrigatoriedade de falar. Existem situações onde as pessoas se sentem tão culpadas com o fato que ocorreram, relações amorosas, alguma coisa assim, e que se sentem como se fosse uma confissão, né? E falam. Diferente da verdade, eu sei de algo, né, que tem a ver, né, comigo, que a verdade tem a ver comigo. A omissão, ela gira mais em torno de uma verdade que muitas vezes tem a ver com o outro, com o terceiro. Eu lembro de um fato, quando eu trabalhava no DIP com pacientes com HIV, já com doença de AIDS, e certa vez o médico sábio, né, falou, não, mas ele tem um câncer. Eu vou falar. Eu falei, mas ele quer saber? Não, mas ele tem um câncer, tem que falar. Falei, mas ele quer saber? Espera ele te perguntar o que ele tem. E aí fomos no leito e aí o sábio falou, olha, seus exames chegaram, já está tudo aqui, tá bom, a hora que você quiser. Ele, tá bom, doutor Sávio, obrigada. E nós saímos da enfermaria e o paciente não perguntou o que ele tinha. Ou seja, ele não queria saber. E o Sávio ainda repetiu no dia seguinte, fez a mesma coisa. Isso se chama negação. Né? Aliás, tem uma autora que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que vai falar sobre a morte ou morrer. É muito interessante o trabalho dela. Então, você não tem obrigatoriamente, né, que revelar algo que não é seu, não está naquela hora, ou é seu e pertence a você e você não tem que dividir, porque existe essa preocupação muito grande com que o outro, né, vai pensar de mim. Sem dúvida, né? Esse exemplo ele dá margem, assim, se a gente for entrar no mérito da questão, né, dessa coisa do dizer, do contar ou não contar, pode ser um programa inteiro, né? Pode ser um programa inteiro só sobre essa vertente aí, mas o fato é que, efetivamente, né, muitas vezes a gente não fala alguma coisa. E até isso é uma coisa muito mais do mundo masculino, que diz assim, não precisa contar. Aquela coisa da pulada de cerca, do não sei o quê, do que fez isso, fez aquilo. Não precisa contar, não precisa saber, eu não estou mentindo. Só não estou falando porque não precisa saber. Isso é coisa de homem, né? E aí são situações que vão criando muitas vezes uma instabilidade familiar. Não, mas aí mesmo a outra pessoa saber já é uma mentira. Que é uma vida dupla. Se ele está escondendo a pulada de cerca, a traição, já é uma mentira aí. Então, se o parceiro vai saber ou não, agora é só um detalhe, porque ele já mentiu, ele já está no caminho do erro. Alguns dizem que isso aí é omissão da verdade. Pode ser uma questão da consciência dele, contar ou não, mas que a vida dupla ela já é algo mentiroso. Acho que é uma situação diferente da situação da narrativa que ela contou. Perfeito. Né? Aí acho que cabe o indivíduo envolvido ter a coragem. Aí acho que todos nós, ninguém está imune a isso.
Sim. Eu acho que esse é o elemento importante. A mentira é algo da condição humana. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. A mentira, ela pode ser usada nesse núcleo familiar, como muitas vezes esse exemplo, né, que a gente falou agora, ela pode ser usada como uma situação de escape, muitas vezes dos filhos, porque eles não se sentem à vontade para falar alguma coisa para os pais. Ela pode ser usada como uma situação de escape. E aí, como tratar isso? O que é que deve ser feito nesse tipo de situação? Os filhos fazem isso muito, né? Eles escapam. São recorrentes. Nossa! Os pais também escapam. Os pais também escapam de falar que também fizeram as bobagens quando eram adolescentes, não é comum? Sim. Eles mentem. A gente aos 50, a gente nunca errou, né? Nossa, nunca fizemos nada. Eu sou sábia agora aos 50, de uma maneira assim, meus 18 anos passaram, mas ninguém viu. Não, esse tipo de postura a gente tem que ter. E outra, dentro da família, viu que houve mentira? Tem mentira? Aquele que detectou a mentira, seja pai, seja o filho, faz prevalecer a verdade, faz impor. Olha só, eu não confio em você porque naquele dia eu te contei aquela coisa e não houve sinceridade, você não soube, porque tem também mentira da parte dos pais. Então, quem está incomodado com a mentira, ou seja, quem pega a mentira, tem que falar, porque a gente vê que ao longo de toda a história, famílias sofrem e sofrimentos, às vezes, que perduram durante anos, durante décadas, em função de uma mentira. Porque a verdade, né, vocês podem mesmo dizer com mais propriedade, as verdades são difíceis de ser enfrentadas. Tem que ter coragem, muitas vezes, né? Tem que ter coragem, gente. Não é assim, a minha vida é uma verdade. Tá aí uma mentira. Tá aí uma mentira. Tem coisas que pra gente enfrentar, a gente tem que administrar, suspirar, passar um dia, passar dois, pedir graça a Deus para conseguir enfrentar aquilo, para conseguir discutir aquilo. Quantas coisas a gente fica sabendo dentro da nossa família que a gente não pode discutir no primeiro momento que a gente fica conhecedor daquela verdade, porque ela é tão forte, tão destrutiva, que se a gente não se alicerçar primeiro, a gente vai fazer o quê? Bum, explode, pega um e mata. Não é assim? Pois é, e aí assim, né? Qual é a melhor forma, como a gente deve tratar nesse núcleo familiar, nessa hora que a gente percebe que está havendo mentira no seio familiar? Assim. Né? Como tratar isso para quebrar esse círculo, não tornar isso um círculo vicioso e resgatar o processo de confiança da família? Vou te dar a palavra, mas hoje de manhã eu estava ouvindo uma notícia no rádio de uma jovem, de uma adolescente aqui no Rio de Janeiro, que ela sumiu e a família estava assim enlouquecida atrás dela, né? Começou a colocar notícia para tudo quanto é lado, porque a menina tinha sumido e era uma adolescente, é uma adolescente. E 3 dias passados a família já estava assim muito preocupada e nervosa, mandando notícia para Deus e para o mundo, e a garota estabeleceu um contato dizendo que ela estava bem. Né, que não tinha acontecido nada, que ela estava bem. E aí, a polícia já envolvida com essa história toda, a menina disse, dentro da mensagem que tinha colocado para os pais, disse que ela tinha ido, inclusive, para um culto, para uma reunião religiosa com um amigo. A família procurou o amigo e não era verdade. Tinha quase 1 mês que essa família, que esses jovens, né, ela nem encontrava esse amigo. E finalmente a mãe, ela veio até a público, através da rádio mesmo, para dizer para essa filha. Ela diz assim: filha, volta para casa. Não importa. Não importa o que aconteceu. Nós amamos você. Nós queremos você aqui e nós vamos conversar e até entender o que é que leva você a fazer uma questão dessa, mas confie em nós, volta para casa. Né? É uma forma, porque a gente já falou, muitas vezes a mentira ela vem por uma insegurança. Como retomar essa segurança? Como tratar essa questão? Cabe ao adulto, né, numa família com crianças, com jovens, cabe ao adulto ter a iniciativa do zelo pela verdade.
Né? É muito bonito o gesto dessa mãe na medida em que ela está dando uma segurança ali. Se a família é local da segurança, olha, vem que a gente vai conversar, não? A gente não vai punir primeiro. É preciso estabelecer isso, né? Estabelecer as bases do diálogo, que é um caminho para a verdade. Uhum. Né? Nesse sentido, é a responsabilidade que cabe aos pais sempre. Uhum. Então, se a mentira começa a acontecer no seio familiar, é porque talvez os adultos envolvidos tenham começado a falhar nesse aspecto. Cabe a eles dar o testemunho, o exemplo. Acho que tem essa perguntinha, né? Por que isso aconteceu? Por que o meu filho fugiu de casa? O pai e a mãe, o que nós estamos fazendo ou que nós não estamos fazendo para que isso aconteça? Porque tem algo que tá suspenso. Tem uma lei que está suspensa. Esse jovem saiu de casa por algum motivo. Eu não estou